Oi, pessoal! Hoje estamos com a prova da Univesp de 2021 de licenciatura. E aí a gente tem umas dicas aqui, umas análises para fazer sobre essas questões de língua inglesa. Normalmente a gente pensa que língua inglesa vai abordar somente interpretação de texto. Mas será que é só isso mesmo? Será que a gente só vai ler um texto e responder algumas questões sobre ele? Vamos lá, vem comigo que a gente vai pensar sobre isso um pouquinho, tá, pessoal? Bom, a questão que eu tenho aqui com vocês, essa primeira que a gente vai analisar, ela vai um pouco além dessa simples leitura, né? Sempre tem um pouquinho a mais do que uma simples leitura do texto, tá? Então, eu vou começar apresentando o texto para vocês. A partir desse texto, a gente tem algumas questões que vão envolver esse texto. E isso é interessante você pensar, porque normalmente tem gente que é meio apressadinho, né? Já fala assim, eu vou direto para a questão. Calma, quando a prova, ela tem essa característica como da Univesp de ter um texto e a partir dele algumas questões, compensa você fazer uma coisa um pouco diferente. Ao invés de você começar pela leitura da questão, dos enunciados ali, da alternativa e tal, é melhor que você faça pelo menos uma leitura atenta do texto, faça ali uns destaques de algumas partes importantes e depois você vai fazer aquela leitura do enunciado, comando da questão, das alternativas e aí você vai voltando no texto conforme você achar necessário. Mas é importante que você faça uma leitura bem atenta, tá? Não perdendo seu tempo ali de prova, né, que já é corrido, de ficar lendo 3, 4 vezes o texto. Não acho isso tão produtivo, não. Então, vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, ó. Então, aqui a gente tem... Leia o texto para responder as questões ali na numeração que estava na prova, de 15 a 18, né? Então, nesse caso, você já tem aqui um questionamento que é importante da gente destacar, tá? Normalmente, essa primeira frase do texto, ela vai chamar a atenção para algum aspecto geral, que é legal de você já pensar aí uma ideia central. O primeiro parágrafo num texto serve normalmente para quê? Para que você tire a ideia principal, não é? Então, uma dica que eu vou dar ali, analisando para vocês o primeiro parágrafo, e depois você vai fazer isso com todos os parágrafos do texto, e aí é importante que você faça sempre anotações, eu vou reforçar isso sempre que eu me lembrar com vocês, tá? Para que essa leitura seja mais produtiva, é procurar qual é a ideia principal de cada parágrafo, tá bom? Então, olha só. Can exercise help us shed pounds? Ai, que pergunta difícil. Será que esses exercícios podem ajudar a gente, assim, a prática de exercícios, perder uns quilinhos, né? Pode ajudar a gente a dar uma emagrecidinha? Ou pergunta, né, uma hora dessa, vamos pensar sobre isso? Então, né, an interesting new study involving overall helmet, men and women found that working out can help us lose weight. Isso é importante, não é? Então, quando a gente vai achando assim coisas que são interessantes, que são importantes no texto, você já vai fazendo marcações. Então, tem um estudo novo que fala aí que quem está acima do peso e está precisando emagrecer um pouquinho, é só fazer exercício que vai ajudar. É um estudo novo, então você já vai destacando essas informações no texto. Quando você vai fazendo esses destaques, você vai observando que cada parágrafo tem uma ideia central, tá? Se cada parágrafo tem uma ideia central, então eu vou marcar essa ideia central destacando frases e expressões. Não tenta traduzir tudo, tá? Isso é um erro que muita gente comete quando está resolvendo prova de inglês. E aí começa a perder tempo e ficar um pouco assustado, porque fala assim, poxa, eu vou ter que traduzir todo o texto, mas tem muita palavra que eu não conheço, que ali no momento eu não consegui encaixar no contexto, eu precisaria da ajuda de um dicionário, até para procurar uns sinônimos a mais. Isso acontece, mesmo quem tem um bom domínio ali de língua inglesa. Por isso que não é legal você tentar fazer isso, tá? Durante a resolução de questões de inglês. Não tenta traduzir palavra por palavra, simplesmente leia procurando ideias principais, tá? Como essas aqui que a gente encontrou. Tá falando sobre perder uns quilinhos, tá falando de exercício, tá falando sobre apetite, sobre hormônios, sobre exercitar-se e tá falando ali de calorias perdidas por semana, né? Tá falando desse novo estudo. Então, isso é a ideia central desse primeiro parágrafo. Se essa é a ideia central do primeiro parágrafo, então eu vou me concentrar nessa ideia principal. E a partir daí é legal que você faça toda essa leitura em todos os parágrafos, tá? Sempre destacando a ideia central, palavrinhas ali, expressões que são importantes, tá bom? Agora vamos para a questão, então, para a gente
economizar o nosso tempo, que eu já destaquei para vocês aqui qual parágrafo que está a análise que a gente vai precisar fazer, tá bom? Então, olha aqui, a gente tem na primeira questão o seguinte comando. According to the contest, the most suitable title for the test is... E aqui a gente percebeu, lá na parte anterior, que não tem título, né? O título foi tirado aí propositalmente do texto para que você pense no título do texto a partir dessa questão. Então, é um padrão também das questões da Univesp ter questões que são totalmente em inglês, 100% em língua inglesa. Então, a gente tem o comando da questão em inglês, alternativas em inglês, e isso é para você já se acostumar com esse modelinho assim de questão, né? Então, a gente tem aqui, ó, de acordo com o contexto, qual que é o título que seria mais adequado para esse texto que a gente leu, né? Então, você tem aqui algumas alternativas. Eu já destaquei até a alternativa correta aqui para a gente mais rápido, mas por que será que ela está correta e a gente vai desprezar as outras, né? Porque aqui na alternativa A está dizendo assim, ó, long-term effects of weight loss intervention with or without exercise. Até pela leitura que eu mostrei para vocês ali do primeiro parágrafo, né? E eu repeti ele aqui para a gente analisar, está dizendo ali que é com ou sem exercício no finalzinho da alternativa A. Com ou sem exercício, aí ia ficar bom demais, né, gente? Olha que maravilha, se fosse sem exercício, eu estava dando pulinho de alegria aqui, aposto que você aí também, né? Mas não é esse o foco, né? O primeiro parágrafo já diz pra gente que a gente precisa se exercitar, né? Tem esse novo estudo aí, tá falando da frequência dos exercícios. Então, a alternativa A tá fora. A B está dizendo que um new study, isso a gente leu aqui no texto, cuidado, né? Shows weight loss isn't all about diet and exercise. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque quando aparecem algumas palavrinhas assim no texto, que a gente lê e fala, nossa, isso estava lá no texto, tinha um negócio lá de um novo estudo. Aí a gente tem uma tendência a falar, essa é a certa. Essa é a certa, só pode ser essa. Só que aí a gente tem que voltar lá no texto e conferir se era tudo que está na alternativa verdadeiro, tá? Muitas vezes não é, às vezes é metade da alternativa é verdadeira, outra metade não era, que é o que aconteceu aqui. Tem essa coisa do novo estudo? Tem, mas não era tudo isso que estava falando ali no texto, tá? Então, a gente tem aqui a alternativa C. 300 minutes of exercise a week leads to weight loss, que é o que fala aqui mais para o finalzinho do parágrafo, né? Que é mais ou menos aí em torno de 300 minutos por semana. Eu também não gosto desse cálculo não, como eu não sou da área de exatas, né, gente? A hora que eu li ali 300 minutos por semana, eu falei, nossa, 300 é muita coisa, né? Mas não é pouca coisa mesmo não. Se a gente der uma olhadinha aqui no restante do parágrafo, olha lá, gente, that meant working out 6 days a week for up to an hour. Ai, vai cansar, né? Vai ter que fazer exercício pra caramba para perder peso e vai ter que ter essa frequência aí, segundo esse novo estudo, de 6 vezes por semana durante 1 hora. Ai, ai, já cansou. Você cansou? Eu também. Então, olha só o tanto de exercício que você vai ter que fazer. Mas esse seria o título mais adequado. Acho que até um título mais sincero aí para a questão, né? Para esse texto, para avisar logo, olha, a conta é essa, viu? Você vai ter que se exercitar bastante. Então, perceberam mais ou menos como que funciona essa parte de voltar no texto? A resposta vai estar no texto. Por isso que é interessante de você sempre voltar para o texto e conferir aquilo que você leu, tá? Não fica só pensando em palavras soltas, não. Desconfiou de alguma alternativa? Como a gente pensou ali, talvez na alternativa A, volta lá no texto. Será que estava escrito isso mesmo? Tá certo? E essa é uma das dicas que eu deixo para vocês da questão número 1. Vamos para a próxima? Tá tudo certo aí? Eu acredito que sim, né? Então vamos lá. Bom, nessa próxima questão, aí a gente tem que observar sempre o comando da questão, tá? Comando da questão sempre traz uma dica, sempre traz uma deixa importante. Então, você precisa ler com calma, com cuidado, prestar bem atenção ali em o que a questão quer de mim, né? Mesmo que não esteja ali com uma pergunta direta. Pergunta direta é quando a gente encerra ali com um ponto de interrogação, né? Então, pessoal, vamos lá para a próxima questão, tá? Então, a gente tem aqui, novamente, o trecho do primeiro parágrafo, né? Então, quando a gente fala do primeiro parágrafo,
o texto está com esse enfoque maior ali. Por que será que a gente fica tanto no primeiro parágrafo? O primeiro parágrafo num texto é aquele que traz mais informações sobre o texto, né? Então, é onde eu tenho a ideia principal, é onde eu tenho a tese, e é a partir dali que todo o texto se desenrola. Então, é bem comum as questões terem um foco, assim, no primeiro parágrafo, tá? Então, vamos lá. Então, ó, o trecho do primeiro parágrafo, working out 6 days a week for up to, eu já deixei até aqui marcadinho para vocês, for up to an hour, pode ser entendido como: é bem comum aparecer em provas de língua inglesa algumas expressões destacadas para que você pense sobre elas. E aí, às vezes, a gente fica assim, nossa, gramaticalmente, o que eu devo pensar? Qual a classificação gramatical? Nem sempre é só sobre isso a questão, tá? Às vezes tem algo a mais para você identificar. Então, observe que sempre que cair algo de gramática nas questões, vai ser associado isso a um contexto maior. Então, a expressão está lá, mas nunca é só a tradução. É muito comum, né, os estudantes me perguntarem, olha, mas eu precisava saber a tradução dessa expressão, por isso que eu enrosquei ali naquela questão, né? Não é a tradução, gente, calma, dá uma olhadinha nas alternativas, né? Então, fazer uma pausa no trabalho até 1 hora, e se for up to dá essa indicação, né? 6 vezes por semana, fazer exercícios por mais de 1 hora durante 6 dias na semana, fazer uma pausa no trabalho 6 vezes por semana. E aí eu falo para vocês observarem uma coisa. Estão vendo que tem palavras que estão se repetindo aqui, né? Então, fica de olho. Tem alternativas que são construídas meio que em paralelo, tá? Então, começou a repetir muito ali, por mais de, menos de tantas vezes na semana. É por ali que é para você observar. Tá? É esse o sentido do for up to que eles querem aqui na questão que você analise, tá bom? Então, vamos lá, ó. Fazer exercícios por até 1 hora durante 6 dias na semana. Lembra que a gente estava lendo isso antes? Eu já deixei marcado aqui que é a alternativa correta. Vamos confirmar onde é que está isso lá no texto? E a alternativa é, ó, fazer exercícios por meia hora durante 6 dias na semana. A gente já leu isso para resolver outra questão, então tá aqui embaixo, ó. That meant working out 6 days a week for up to an hour, or around 100 minutes a week. Então, o que a gente tem aqui? A análise é dessa expressão for up to, e essa expressão no sentido que ela está aqui no contexto. Então, no sentido que essa expressão está aqui no contexto, ela está falando para a gente que é por até 1 hora durante 6 dias na semana. Tá? Então, o que a gente tem que observar? Aqui está falando que é meia hora, aqui está falando que é para fazer pausa, aqui está dizendo que é por mais de 1 hora. Então, esse for up to significa... Eita, a letra aqui não. Deixa eu apagar, gente, porque essa ferramenta é muito legal, ó. Apagar só para dizer que eu sei usar a borracha, viu? Até, tá vendo só? Então, esse até é que é o sentido que a gente ia perceber pelo contexto. Tá vendo como não é para traduzir ao pé da letra, né? Tem gente que fica preso a isso e acaba se atrapalhando um pouquinho. Então, não tentem traduzir ao pé da letra. Vai observando que tem algumas expressões que vão se repetir e você vai perceber no contexto o significado correto. É só voltar no texto e achar onde é que está aquela frase ali, tá bom? Sempre vai dar certo. Dá uma olhadinha no texto que vai funcionar. Então, vamos para a próxima, pessoal? Bom, então, nessa questão aqui, como eu estava comentando aqui com o pessoal agora há pouco, eu não gosto de números, tá, gente? Mas vamos lá, concentrem-se aí, tá? Então, olha, de acordo com o estudo citado no segundo parágrafo, então, quando você olha para esse enunciado aqui, ó, já está falando que é no segundo parágrafo, tá? Então, se é no segundo parágrafo, eu já destaquei aqui o segundo parágrafo para vocês, e aí observem que a gente tem alguns números mesmo. E eles geram essa certa confusão, porque a gente vai olhando esse tanto de número aqui, né? E aí, o que a gente tem que pensar? Bom,
Se eu tenho números no parágrafo, eu tenho números aqui mostrados nas alternativas, é sobre isso que a gente vai ter que olhar agora na questão, tá? Então, dá uma olhadinha aqui com calma, ó. Apenas 22 pessoas tiveram que se exercitar 2 vezes por semana. Metade do grupo era sedentário e estava acima do peso. Não necessariamente que você vai ter que fazer uma conta, mas você vai ter que se concentrar nesses números que estão sendo mostrados aqui, ó. Todas as pessoas, 6 vezes por semana, não é? O tempo ideal de treinamento equivale a 90 minutos de exercícios e vigorosos. Também tome cuidado com adjetivos que vão aparecer nas alternativas, tá? 44 pessoas tiveram que se exercitar por pelo menos 90 minutos. Então, esse tipo de palavra é que vai validar uma questão como sendo uma alternativa como sendo a correta ou dizer que ela não está correta, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, vai ser a alternativa A, por quê? Porque apenas 22 pessoas tiveram que se exercitar 2 vezes por semana. Mas será que é isso mesmo? Aí você vai começar a ler aqui, ó, for the new study. Então, de acordo ali com o novo estudo, researchers gathered a group of 44 sedentary overweight men and women, checked their body compositions, and asked half of them to start exercising twice a week for at least 90 minutes. Então, esse estudo convidou essas pessoas que estavam nesse grupo aí de pessoas sedentárias e falaram assim, olha, vocês vão ter que se exercitar 2 vezes na semana por pelo menos 90 minutos, que é o que está dizendo aqui. Então, se é metade, não é? Então, 22 pessoas tiveram que se exercitar 2 vezes aí por semana, tá? E aí, a questão do tempo nem foi incluída aqui na alternativa A, mas o importante era se concentrar nessa informação. 22 pessoas tiveram que se exercitar 2 vezes por semana, mas as outras poderiam confundir a gente em relação aos números que todos eles estão aqui no texto de alguma forma, só que eles estão colocados de outras maneiras, geram uma outra interpretação. Então, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes, lendo meio apressadamente, você bate o olho nos números e vai marcando ali a alternativa, tá? Então, cuidado com questão que tem número, né? A gente olha para o número e fala, eu vi esse número no texto, e a gente já vai marcando ali a alternativa como correta. Ou a gente tenta fazer conta e não consegue, e aí acaba marcando errado também, né, gente? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá para a próxima. Bom, nessa próxima questão aqui, a gente tem ainda sobre esse mesmo texto, né? Então, o legal da Univesp é que ela economiza o seu tempo, tá? Você lê um texto e aí você resolve um monte de questões sobre ele, certo? Então, eu já destaquei aqui o parágrafo para a gente olhar. E aí você vai acompanhando aí também, ó. In the excerpt from the 30th paragraph, those burning about 3,000 calories a week. The underlined word refers to. Então, aqui a gente tem uma informação importante, né? A gente tem esse those burning about 3,000 calories. Então, o pessoal ali queimou muita caloria, né? Por uma semana. Então, a palavra grifada, agora aqui ele quer que você olhe para a palavra que está grifada e ele está pedindo referente. E aí, por que ele está pedindo referente? Porque a palavra grifada, ela não é qualquer palavra, né? É um pronome. E esse pronome é um pronome demonstrativo, é o this. O this faz retomadas no texto. Retomadas normalmente para trás. Ele retoma coisas que já foram mencionadas. Então, é interessante você voltar aqui, those, ele faz essas retomadas para trás, então é legal que você volte aqui no texto, circule onde é que está esse pronome e aí sim você vai pensar, bom, se ele faz a função desse pronome, sendo um pronome demonstrativo, é fazer uma retomada de algo que já foi mencionado antes, eu tenho que prestar atenção, quem é que ele está retomando, né? Então, changes, exercises, calories, levels of leptin or researchers. Então, se ele retoma alguma coisa que foi mencionada anteriormente, uma dessas aqui tem que estar aparecendo aqui anteriormente, não é? Então, ó, interestingly, the researchers, aí a gente tem researchers aqui, did uncover
one expected difference between the groups. Groups também está aqui. Those burning about 300 calories a week showed changes now in their bodies, levels of leptin and appetite hormone that can reduce appetite. E aí continua. These alterations suggested that exercise had increased the exercise sensitivity. E aí você fala, poxa, mas a referência está aqui? Pois é, normalmente a gente tem o those fazendo a retomada para trás, mas ele também pode sinalizar algo que ainda virá no texto, porque o pronome demonstrativo, lembra que ele tem essa função? Ele é um marcador ali no texto. Então, normalmente ele retoma algo que foi dito antes. Aí a gente já vai olhando aqui. Mas quando você olha, those burning, ele tá... Quem que queimou? Os researchers? Aí a gente tem que pensar sempre no contexto, no sentido do texto. Quem que fez o treino? Foram os pesquisadores, né? Não foram os pesquisadores. Então, a gente está mencionando quem? Os exercisers, os praticantes. Quem perdeu ali as 3.000 calorias foram os praticantes, eles que aumentaram ali o seu gasto calórico durante a prática dos exercícios. Então, a função desses pronomes é ou de fazer uma retomada de algo que já foi mencionado anteriormente, que é muito comum isso acontecer, ou muitas vezes até sinalizar algo que ainda será dito no texto. Então, eles são marcadores textuais que sinalizam palavras que estão ali no entorno. Só que aí você tem sempre que buscar o referente, tá? A pergunta que é sempre feita é qual é o referente? Então, quando ele coloca aqui no comando, the underlined word refers to, é como se você subentendesse a pergunta, qual é o referente? E aí você procura aqui no texto e pensando sempre no contexto, tá? É bem importante que você olhe sempre para o contexto e aí você se questione, poxa, estou falando de quem aqui? Tudo bem até aí? Então, vamos para a próxima. E aqui eu coloquei uma dica, na verdade, para você se lembrar de alguns desses pronomes, né? Então, os principais pronomes demonstrativos que a gente pode ter, porque quase sempre nas provas da Univesp, a gente tem esse tipo de palavra aparecendo ali na cobrança, né, de questões. Então, os demonstrativos, para a gente fazer uma revisãozinha rápida ali, ó, a gente tem o this, então aqui eu coloquei um exemplo de uma outra frase qualquer, só para a gente fazer uma associação, né, do exemplo. Então, this is my book. Então, esse é um outro tipo de pronome que exerce essa função também de posicionar coisas, né, como um demonstrativo. Ele não só faz retomadas no texto, ele também pode posicionar objetos. Então, se eu falo this is my book, é alguma coisa que está perto de quem fala, né? É uma função mais básica do pronome demonstrativo. O these, que seria o plural, né? These are my friends, então eu estou apontando ali para os meus amigos. That funciona como esse ou aquele, e o that pode significar, por exemplo, that is marcar, eu posso usar nesse sentido, aquele lá, e aí quando eu aponto, né, para aquele, é algo que está um pouco mais distante de quem fala, no exemplo dessa frase. Num texto, quando a gente usa that, eu posso estar me referindo a algo que foi dito no texto mais distante até, né, pode estar ali no começo do parágrafo, ou pode ser uma coisa que ainda vai aparecer no texto, tá? Então, pessoal, e aqui a gente tem o those, né, que a gente acabou de ver ali na questão. Então, esse those aqui pode significar esses ou aqueles. Então, those are interesting ideas. Então, esse pronome those, ele pode retomar algo que foi mencionado antes ou até algo que ainda vai aparecer no texto, tá? Porque ele tem essa função aí dentro dos conectivos de texto que a gente usa na língua inglesa, tá bom? Vem comigo, então, que a gente vai analisar algumas questões. Pessoal, na questão que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre as comic strips. As comic strips são as histórias em quadrinhos, né? Aposto que você também gosta de ler histórias em quadrinhos, que bom. Leia mais, porque esse tipo de texto, que é um texto multimodal, que tem sempre imagem, sempre um pouquinho do código verbal e não verbal da língua inglesa, é um texto que, além de ser divertido, vai te ajudar bastante a se preparar para as provas, né? Sempre tem alguma coisa sobre comic strips nas provas, não é mesmo? Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, tá?
Então, olha, nesse quadrinho, para responder essas duas questões, a 19 e a 20, a gente tem que analisar o seguinte. Primeiramente, como eu disse para vocês, é um texto multimodal. Então, ele tem o verbal e o não verbal. A gente aproveita para fazer uma revisãozinha. O efeito de humor, que é uma coisa que sempre aparece em comando de provas, né? E normalmente os estudantes têm pavor dessa expressão. Ouço muito isso no meu dia a dia. O pessoal fala, não vai perguntar de novo qual é o efeito de humor. Eu não vi graça, eu não achei nada divertido, eu li, não entendi, eu li, não achei engraçado. E normalmente eu costumo dar o seguinte conselho, que o efeito de humor não é bem aquele efeito de humor de uma piada, de um assunto que você gosta, que você vai ouvir e vai morrer de dar risada, né? Afinal, o humor é um negócio difícil, né? Da gente pensar assim, o que te faz rir? Então, numa prova, não vai ser aquela coisa que você morre de rir, tá? Então, você tem que pensar assim, que o efeito de humor é a quebra da expectativa. Aposto que você já ouviu falar sobre isso. A quebra da expectativa, em inglês, a gente fala que é a punchline, tá? É punch, mas é um soquinho de leve, tá? É a punchline, assim, seria o ponto alto ali de algo que é inimaginável, que você começa a ler a historinha, né? A tirinha ali, a história em quadrinhos, a HQ, e você imagina que vai acabar de um jeito. De repente, acontece algo que você falava, não é possível que isso aconteceu. Então, é isso que seria o efeito de humor, tá? Então, não é aquele efeito de humor de morrer de rir. É um efeito de humor mais sutil, é só uma quebra da expectativa de que os acontecimentos caminhariam para um lugar e, de repente, eles foram para outro, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, que você tem que observar que há uma confusão aqui dos estudantes, né? Então, ó, it's a brand new year, Mr. President. It would be wise to address the student body. Now, whoa, né? Really? Oh, okay. I gotta start going to the gym. E aí a gente percebe que há uma confusão aí de entendimento de uma expressão, que é esse student body. Um entendeu ali aquela expressão, um usou num determinado contexto, o outro entendeu ao pé da letra, né? Então, essa é a quebra da expectativa, é isso que gera o suposto efeito de humor. Então, não é um humor que talvez você tenha achado divertido, mas é o humor que mostra uma quebra da expectativa, e isso é reforçado aqui, ó, pela linguagem não verbal. Tá? Então, quando o personagem para, levanta a camiseta e dá aquela olhadinha no... Eu vou usar um nome aqui que eu tenho certeza que o professor de biologia não falou isso para vocês. Pânceps. Você já ouviu falar do pânceps? Então, essa região aqui chama pânceps, tá? Professor de biologia que não me ouça fazendo essa piadinha, né? É infame, eu sei. Então, vamos lá. Esse seria o efeito de humor, tá, gente? E aí, já a gente volta nisso. Vamos para a parte aqui, ó, da questão. Então, o efeito de humor provocado pela tira decorre sobretudo. Então, esse suposto efeito de humor aqui. O fato de um menino de blusa branca ter utilizado a expressão Mr. President para se referir ao outro menino, tá muito no comecinho, né? A gente nem entende muito bem por que ele está falando isso ali, né? Então, não chega a ser engraçado, né? A gente percebe que ele trata o outro garoto ali de Mr. President, mas a gente olha ali, está muito no começo da tirinha, então isso não chega a ser algo divertido, né? É só uma informação. Da interpretação equivocada, né, aí sim, feita pelo menino de blusa vermelha em relação à expressão student body, porque ele interpreta esse student body ao pé da letra, ele interpreta literalmente, ele entende que é corpo físico, né? Ele olha para a barriga ali e entende que é aquilo. E o student body não é isso, né? A gente viu ali na informação que eu coloquei extra para vocês, eu volto lá daqui a pouco, que ele está falando do corpo estudantil, né? Do grupo de estudantes, e não em relação ao corpo de verdade, corpo físico, tá? Da dificuldade de entendimento entre as partes, eles estão se entendendo, né, gente? Por causa de suas posições antagônicas, a gente não percebe que eles têm posicionamentos diferentes. Isso está muito além das informações dadas para a gente ali no quadrinho, na história. A gente só percebe que eles estão conseguindo, eles estão conversando, eles estão se entendendo. Só há um problema, o uso da expressão student body, né?
Do emprego do termo wow, feito pelo menino de blusa vermelha no terceiro quadrinho, quando ele usa a palavra wow, é uma interjeição, né? Então, quando ele fala wow, ele está assim espantado, ele escuta lá, né, o student body, e ele fala wow, né? É aquele tipo de expressão que normalmente aparece em HQs, em história em quadrinhos, em comic strips. Então, wow é uma interjeição. Seria como a gente dizer em português, uau, nossa, né? Então, são aquelas palavrinhas que são para chamar a atenção. Da preponderância do ponto de vista de apenas uma das partes envolvidas na situação. Olha, preponderância, ponto de vista, são também deduções um pouco além daquilo que a gente está lendo, né? A gente não está falando nem de discussão de ponto de vista. As personagens estão apenas ali interagindo. Um está passando informações, o de camisa branca, e o de camisa vermelha está ouvindo essas informações. Mas não há, assim, uma discussão de opiniões, né? Então, para finalizar aqui, a gente tem o uso da expressão, né, em relação a student body, está se referindo ali dentro da universidade, seria assim, o corpo discente, né, o corpo dos estudantes, o grupo de estudantes, é mais ou menos esse o uso da expressão que o garoto de camisa branca está tentando falar para o de camisa vermelha, tá? Então, essa é a relação aqui de confusão que acontece em relação ao uso da expressão. Ok? E a gente tem mais uma questão, né, que vem dessa mesma tirinha, tá? E a gente vai para ela agora. E aí eu coloquei também uma coisinha a mais aqui para a gente fazer uma revisão, tá? Então vamos ler aqui primeiro o enunciado. De acordo com o contexto da tirinha, o emprego da expressão it would be, então já tem um destaque aqui, ó. It would be wise, no segundo quadrinho, expressa. E aí eu destaquei aqui para vocês já o segundo quadrinho, para a gente nem precisar voltar lá, né? Então, olha só, a gente tem it would be wise to address the student body, né? Então, fala para a gente observar essa expressão it would be wise. Uma súplica, um estado emocional, uma repreensão, um conselho, uma opinião crítica. Então, por que é um conselho? A gente está falando do uso dos verbos modais, né? Então, o modal would, ele tem vários sentidos. A gente aprende alguns desses sentidos e a gente sempre tem que lembrar que os verbos modais, eles são uma categoria de verbos dentro da gramática da língua inglesa muito assim versátil. A gente usa para falar de futuro, de pretérito, futuro do pretérito. Então, dentro do contexto, a gente vai observar vários usos desse modal. E aí, esse verbo modal, eu coloquei aqui para a gente fazer uma revisãozinha, algumas situações, além dessa que a gente está vendo aqui, que a gente pode usar o verbo modal, tá? Para você se lembrar e fazer uma revisão. Normalmente, esse tipo de verbo cai nas provas. Então, ele pode expressar um pedido ou uma solicitação. Então, would you please pass the salt? Então, quando você vai fazer uma pergunta para alguém, é muito comum você fazer essa pergunta de um jeito bem educado, né, bem gentil, você usar o verbo modal would, né? Expressar um desejo ou uma preferência, também é comum a gente usar o would. I would like a cup of tea. Então, se você quer ser também bastante educado e formal, e é recomendado até que você fale dessa forma, né? Se você precisar conversar em inglês com alguém, que você peça as coisas desse jeito, tá? I would like a cup of tea. Então, eu gostaria de uma xícara de chá. Não é legal você chegar e falar, eu quero uma xícara de chá. Isso é visto como um pouco de falta de educação, tá? Formar o condicional, né? Então, nas frases condicionais dos ICs, né? Que o if aqui, que é esse IC, então, I would go if I had the time. Então, eu até iria se, possibilidade, se eu tivesse tempo, tá? Expressar ações futuras também no passado em uma narrativa. Então, she said she would call me tomorrow. Tá? Então, ela disse que ela me ligaria até nesse futuro do pretérito amanhã, tá? E aí, voltando para a nossa questão, então, ó, é um conselho, porque ele fala assim, it would be wise, seria, então, sábio, seria interessante ali que a gente fizesse, né, mandasse você
para o corpo estudantil, né, e encaminhasse isso para o corpo estudantil. Então, aqui está mais no sentido de um conselho. Não é legal que você fique tentando decorar sentidos de verbos modais, porque eles têm toda essa adaptação dentro do contexto. Eles são muito versáteis mesmo, servem para várias situações, tá certo? E aqui a gente finaliza o estudo dessa parte dos verbos modais e da análise da tirinha. Vem comigo que a gente vai fazer uma questão sobre língua inglesa e uma questão que tem um texto que aparece bastante nas provas, tá, pessoal? Então, olha aqui comigo. Nesta questão, a gente tem campanha publicitária, tá? Campanha publicitária é um tipo de texto que aparece muito nas provas, né? Normalmente nas provas de linguagem como um todo aparecem textos como campanhas publicitárias, né? Então, nessa campanha publicitária, a gente tem uma imagem aqui, trata-se de um texto multimodal. Todo texto multimodal tem muita informação também relevante, analisando aí a imagem. E a gente tem uma frase, normalmente, que vai ser o destaque ali da campanha, né? Então, I diggle, therefore I am. Então, fazendo um paralelo aí com uma frase muito conhecida da filosofia, não é? E aqui a gente tem o enunciado, olha. O termo therefore, empregado na frase da campanha publicitária, pode ser substituído sem alteração de sentido por. Normalmente também a gente tem esse tipo de enunciado nas provas da Univesp. Vira e mexe aparece algo desse tipo, tá? De olha, o que eu posso fazer aqui? Eu posso trocar essa expressão por uma outra muito parecida, mas eu não quero alterar o sentido. Então, é basicamente achar um sinônimo, tá? Então, quando um enunciado, um comando de questão aparecer assim para vocês, não entrem em pânico, né? Não se apavorem. Não é para você pensar assim, poxa, eu vou ter que achar uma tradução, vou ter que inventar uma coisa aqui para achar a resposta. É bem mais simples do que parece, tá, gente? É simplesmente você pensar num termo para substituir, mas sem mudar o contexto. Tá? Então, sem mudar o contexto, qual que seria o sentido para therefore? E aí, antes da gente observar aqui a resposta correta, eu trouxe para vocês uma revisãozinha, né? Então, o que é essa palavra therefore? O que ela significa? Ela é um linker, né? A gente chama aí na gramática de linkers essas palavras. São os conectivos, são as palavras que servem para fazer conexões. Normalmente, a gente fala que esses conectivos são as conjunções, né? Mas nem sempre a gente usa as conjunções. Muitas vezes a gente usa advérbios exercendo esse papel de conectivos, tá? Então, aqui a gente tem alguns, como, por exemplo, does, therefore, hence, on the other hand. Eles são advérbios, mas eles têm função de conectivos, né? Então, pensando nessas palavras aí que normalmente são usadas para ligar frases, tá? Qual que é o sentido que a gente observa aqui? Sabe aquela frase do penso, logo existo, né? Essa daqui é parecida com aquela, só que agora, olha até o contexto que a gente tem dessa pessoa que está fazendo uma caminhada, está fazendo um exercício. E a palavra diggle aqui está no sentido de, eu me mexo, eu me movimento, né? Então, se eu estou em movimento, logo eu sou. Não é? Então, esse seria o sentido. Só que, therefore, ele não é uma conjunção. Então, não dá para eu pensar na ideia do logo aqui. Eu tenho que pensar que ele está indicando uma consequência. Se eu me movimento, é que eu sou. Então, se eu me movimento, então eu sou. A consequência da minha movimentação é que faz com que eu seja, né? Então, eu preciso, a ideia aqui é fazer você perceber, o ponto-chave dessa campanha é fazer você perceber que você precisa se exercitar. Então, a ideia é de consequência, tá? Tanto que é um advérbio, então, consequently, né? Não está dizendo que é imediatamente, que é obviamente, que é de repente, que é certamente. A ideia aqui é falar para você que é consequentemente. Então, eu me movimento consequentemente. Se eu estou em movimento o tempo todo, eu também sou, eu existo, tá? É isso, pessoal. Vejo vocês na próxima.